E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, livro de Salmos, capítulo 34. Agora, o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra e dá-me a tua direção, compreensão necessária para aplicá-la em nossas vidas, transbordá-la a mais pessoas, se assim for sua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Bem, capítulo 34, nós temos 22 versículos, diz assim, do versículo 1 em diante. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. 5º versículo. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. 10º versículo. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. 15º versículo do capítulo 34 do livro de Salmos nos diz: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. 16º, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. 17º, clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. 20. Preserva-lhe todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. 21. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. 22. E o último versículo do capítulo 34 do livro de Salmos nos diz: O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Bem, Salmo de Davi, através desse cântico, o salmista expressa o provai que o Senhor é bom. Ocorre naquele momento em que Davi se fingiu de maluco na presença de Abimeleque e foi por isso expulso, sendo assim salvo daquela situação completamente adversa. Enfim, diz o primeiro versículo: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. 15º. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Em todas as circunstâncias, por mais adversa que seja, por mais dura que seja a realidade, há sempre uma solução que Deus nos traz. Por vezes muito diferente do meu e do seu comportamento cotidiano. Mas há de vir a solução se você clamar àquele que tudo pode. 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Não há mal que sempre dure.
Clamam os justos, diz o 17, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor, diz o 18, dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Mas muitas são as aflições dos justos. Muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor, de todas, o livra. Repetindo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Que Deus continue a nos abençoar, nos proteger e que venhamos ter a segurança e a certeza de que ao viver no favor do Senhor, independente da quantidade de aflições que tenhamos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz, Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Que Deus continue a nos abençoar e proteger, eu desejo.